João, pode começar. Ok. Boa tarde a todos e todas. Peço que fechem os microfones, né, para não dar interferência. Nós, então, vamos dar início à quinta reunião extraordinária do Conselho Superior. Aviso a todos que talvez ainda não tenham sido informados, mas ele chegou até a fazer uma postagem ali no grupo, Consup. O professor e reitor Rafael Almada não vai poder participar hoje aqui, né, por questões particulares, então eu, na qualidade de seu substituto, vou tocar a reunião. Registrando que nós vamos começar hoje a reunião com um atraso considerável, né, de meia hora, que foi o tempo que nós atingimos o quórum. Eu vou ter que ser britânico nesse nosso horário, porque eu tenho, logo a seguir, colado, uma atividade organizada pela CGU, então eu preciso realmente ter pontualidade extrema, né? Senão até poderia prorrogar um pouco, mas teremos então que seguir rigorosamente aí o nosso horário. Então eu vou dar início, né, à pauta e nós temos aqui, em termos de expediente, logo de imediato, a aprovação da ata da quarta reunião extraordinária de 16 de abril. Gostaria de saber se alguém tem alguma consideração, ou se alguém enviou, Alessandra, alguma consideração a respeito dessa ata, se houve alguma modificação, alguma coisa. Em caso contrário, a gente dá por aprovada e segue adiante. Alguma observação? Sim, João. O Rafael, ele tinha deliberado que as atas, né, dessas reuniões A seguir, seriam os links. nós temos homologação ad Não há referendo. ata. Peraí. João, Oi. desculpa, porque meu microfone eu pensei que estava aberto, mas está fechado. O que acontece, João? O Rafael tinha deliberado que as atas referentes às reuniões remotas seriam o próprio link. Ah, tá. Tá? E fazendo outra observação, pessoal, os links da segunda, da terceira e a quarta ata ainda não foram gerados, por isso que não foi enviado ainda para vocês, tá? Assim que for gerado, eu envio por e-mail. Então, nós até podemos retirar esse item das próximas, né? Porque se a gravação já é a própria ata, né? Então, a gente pode, nas próximas convocações, retirar, no caso, esse item, né? Porque ele já é praxe. Então, nós temos homologações, Alessandra, ad referendo? Temos homologações ad referendo? Temos sim, que é a resolução em relação à alteração do CEP. A Ângela, inclusive, está na reunião, se alguém quiser alguma observação para ela. Certo. Então, existe aí alguma questão a ser resolvida para essa homologação? Ângela, você está na reunião, você gostaria de comentar alguma coisa? Ou até o Brame mesmo também, ele é conselheiro, ele é membro também do CEP, você quer comentar, Brame, alguma coisa? Alessandra, o CEP faz uma renovação a cada 2 anos ou 3 anos. E cada renovação a gente tem que fazer um estatuto novo. Então, a gente passou para o Consup ter consciência de que da renovação desse estatuto, que vem desde a época do Cefet Química. É o mesmo CEP, só que foi mudado. Então, a partir de agora, a gente vai passar sempre pelo Consup, toda vez que tiver uma renovação. Tá? Mas as diretrizes são sempre as mesmas. Obrigada, Ângela. Algum conselheiro quer fazer alguma consideração? João, ninguém se manifestou. Perfeito. Então, consideramos homologada e vamos aos informes, né? E, tal como tem sido feito nos últimos tempos, nós temos a avaliação do
o quadro de epidemia do Covid-19 no Rio de Janeiro. Nós temos, relacionado a isso, o que eu gostaria de comentar, foi essa semana a prorrogação da suspensão do calendário letivo realizada pelo COI, né? E que, na verdade, foi debatido isso, né, no âmbito do COI, com relação a datas, porque eu até, eventualmente, recebo e-mails de pessoas falando sobre datas e, evidentemente, cada um tem uma data, cada um tem uma sugestão, mas o COI entendeu que manter o alinhamento entre os entes públicos, né, seria realmente interessante, né? E ainda que a gente saiba que o quadro, pelo menos agora há pouco, na hora do almoço, eu estava ouvindo o noticiário, né? E eu ouço noticiário de cidades do interior, porque eu sou do interior do estado, né? Apesar de ser carioca, mas o noticiário é muito sombrio, né? Na verdade, a gente tem uma pressão muito forte por flexibilização, a gente entende os dramas da economia, mas, por outro lado, também a meta é preservar vidas, né? Então, você tem, por um lado, o recrudescimento da situação, um aumento do número de contaminados, né? E, ao mesmo tempo, você tem esse relaxamento que é visível, né? Alguns por pura irresponsabilidade, outros por necessidade. A gente tem acompanhado, né, o drama das pessoas ao redor da Caixa Econômica, ali, tentando aquele benefício, uma confusão, uma desorganização completa. Então, na verdade, quer dizer, a grande questão dessa semana foi a questão da data, né? E o COI, então, deliberou que a suspensão fosse por 15 dias, mas, na entrelinhas, a gente sabe que dificilmente qualquer retorno em 15 dias seria possível, até porque não é pura e simplesmente voltar como quem vira a página de um livro, né? Toda uma estratégia, todo um novo acolhimento deve ser feito. Enfim, são uma série de medidas e eu até tenho acompanhado as reuniões do Conselho Superior e existem conselheiros que estão até se ocupando desse tipo de situação. Então, em relação a esse quadro da Covid, é isso que eu gostaria de comentar e gostaria de saber se alguém tem mais algum informe a respeito aí que seja relevante no âmbito do Instituto a apresentar para a gente. Recentemente, se não me engano, uns 3 ou 4 dias, teve o falecimento da esposa de um servidor da área de manutenção lá do Campos Nilópolis, que foi por conta da Covid-19. Então, assim, foi o Gerson Santana Vencesual, a esposa dele, Aurelice, que faleceu recentemente. Então, assim, os números, né, estão começando a se tornar pessoas de rostos conhecidos. Então, assim, tá bem difícil, sabe? Ok. Algum outro informe, pessoal? O Jones, né? Olá, boa tarde. Só um comentário que a gente pode pensar também, talvez mais na logística após o retorno dessas aulas, é a questão também do transporte nas regiões. Aqui na região sul-fluminense, por exemplo, os municípios atualmente continuam fazendo barreiras, né, estão fechados. Isso está gerando algumas filas, um caos generalizado ainda nesse momento, apesar desse o comércio já está sendo aberto, mas os municípios continuam fechados as suas cidades. E isso está gerando alguns transtornos, principalmente aqui na região fluminense. Então, ou pensar também nessa questão de logística, do transporte desses estudantes. Até quando a gente pensar em retornar, pensar como é que está essa questão de viabilidade de transporte, acompanhar isso com uma certa seriedade,
porque às vezes o estudante ele tem interesse em voltar à sua rotina, até está ansioso para rever amigos, enfim, seguir todo um calendário que ele vai estar à frente dele, só que às vezes a questão de logística na região também pode atrapalhar alguns acessos, enfim, só para a gente pensar sobre isso. Obrigado. Perfeito. Mais alguém? Algum outro comentário? O Roberto, eu creio que ele se manifestou. Roberto? Pois não. Oi, não, é só um esclarecimento. A gente ainda está no item 2.1, que é a avaliação. A gente não entrou ainda nas ações de combate à Covid, não, né? Não. Tá bom, obrigado. Bom, só uma visão muito pessoal, né, a respeito dessa visão geral que a gente tem do Estado. Eu acredito que a gente esteja agora, e todos vocês devem estar acompanhando, entrando no momento de fato crítico dessa crise, né? A gente estava até agora tentando empurrar para frente, achatar a curva, mas a crise de fato chegou. A gente está chegando numa situação em que todos os hospitais começam a ficar lotados, em que os números de infectados já estão absolutamente descontrolados em boa parte do nosso estado, em especial nas regiões periféricas da região metropolitana, ou seja, Baixada Fluminense, São Gonçalo. Então, eu acho que agora e nos próximos meses a coisa deve ficar bem, bem crítica, assim, né? Corroborando com o que o Rômulo falou aí, agora está de fato perto da gente, agora está de fato ao nosso redor, e a gente precisa de ter muita temperança, muita tranquilidade para saber como agir num momento como esse, né? Verdade. Mais algum comentário, pessoal? Não? Peraí. Alessandra, você gostaria o quê? De falar agora? Só um momento, que a Alessandra Paulon, ela se manifestou? Não, na verdade, para mim é uma questão de encaminhamento mesmo. Surgiu uma demanda ontem que foi colocada por um documento que nos veio, um abaixo-assinado, um documento de posição de um grupo de pais, e aí eu queria saber em que momento a gente faz essa inclusão. É só mesmo para você me dar esse informe. Tá. Vamos colocar isso, Alessandra, na parte do enfrentamento, então. Isso que é por isso que eu fiquei na dúvida. Tá ótimo, obrigada. Tá, que já é o próximo item. Perfeito. Mais alguém, gente? Então vamos passar para o próximo item, que é a atualização das ações de enfrentamento ao Covid-19 no IFRJ. Né? Então, eu vou até pedir, então, Alessandra, já que você inseriu essa questão, vamos, por favor, então, se manifeste aí com relação a esse assunto. Pois não. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer, né, a oportunidade, dizer que espero que todos estejam bem, suas famílias. Bom, acredito que todos saibam que ontem aconteceu uma live, né, a palavra é essa, live do reitor. Foi uma oportunidade importante, né, sobretudo para a gente ouvir a manifestação de pais responsáveis, de alunos, e além dos nossos próprios estudantes, que colocaram algumas questões. Mas, no mesmo dia, né, na verdade, a live começou, se não me engano, às 13h30, por volta de 13h20, a Proem recebeu um documento, um abaixo-assinado, um documento de posição de pais de um campus, né, do campus São Gonçalo, questionando a possibilidade de realizarmos atividades, porque, na verdade, a grande questão era por que o Instituto não estava, né, estimulando os seus professores a enviarem atividades remotas, enviarem algum tipo de apoio, né, pedagógico aos alunos no contexto da pandemia. Efetivamente, essas ações elas são estimuladas pela Proem desde a primeira hora, né? A gente fez uma nota técnica junto com o Fórum de Diretores de Ensino
em que a gente acha que essa é uma estratégia importante de manutenção do vínculo do aluno com a escola, de manutenção do hábito de estudo, desde que não tenha caráter de atividade letiva ou curricular. No entanto, a gente sabe que isso tem sido feito de uma forma muito esporádica, né? Muito pontual por alguns professores. A demanda que foi colocada especificamente pelo campus São Gonçalo, e eu trago aqui para reflexão, é que nós pudéssemos, enquanto Conselho Superior, demandar ao COI, né, e, nesse caso, à Pró-Reitoria, à PROEM, que se pudesse orientar e determinar que os professores realizassem atividades remotas com os alunos, desde que as atividades estejam enquadradas nessas condições, não sejam atividades letivas, sejam atividades extracurriculares, para manutenção do acolhimento do aluno junto à escola, para manutenção do hábito de estudo. E eu quis trazer aqui, né, eu ainda não tive reunião com o meu fórum de diretores de ensino, mas eu acho que é nessa instância aqui que a gente precisa dialogar e definir uma posição, porque é a instância deliberativa da minha instituição. E eu queria saber dos conselheiros qual é a opinião, se existe efetivamente, né, pertinência na fala dos pais e responsáveis, fazer uma análise para que a gente possa fazer um encaminhamento, uma definição aqui no Conselho, para que a PROEM possa exarar algum tipo de novo documento, né, que regule ou não regule essas questões das atividades remotas. Obrigada. Leonardo? Duas pessoas se manifestaram. Primeiro o Leonardo e depois o Tiago. Liga o microfone. Agora sim. Oi, ouviram? Não, o que acontece? Eu fiquei preocupado com aquela nota que o Conselho de Habilitação soltou aí, dizendo, inclusive, segundo o que eu entendi... Desculpa, Leonardo, eu não estou te escutando. Está abafado. Está melhor agora? Está melhor. Então, o que acontece? O Conselho Nacional de Educação soltou uma nota recente, inclusive falando que era para essas aulas que estão sendo dadas, né, de maneira remota serem contadas como dias letivos para as escolas, né? E aí eu quero saber, mediante essa nota que foi soltada pelo Conselho Nacional de Educação, como é que fica essa postura que nós estamos fazendo agora em relação das coisas não serem contadas como dia letivo, não serem contadas como avaliação e tudo mais. Eu quero saber se a gente pode ser acionado pelo Ministério Público mais para frente, dizendo que a gente não seguiu essa nota do Conselho Nacional de Educação. Na verdade, Leonardo, na verdade, tanto a portaria do MEC quanto a nota, na verdade é o parecer que regula o retorno das atividades pós-pandemia, ela dá à instituição a prerrogativa de fazer duas opções, né? Ou ela mantém os seus calendários suspensos, entendendo que não há possibilidade de contemplar todos os alunos com atividades remotas, né? Ou EAD também, a gente precisa saber precisa ter essa diferenciação, né? São duas coisas completamente diferentes. Mas essas atividades remotas, elas, caso não possam atender a quantitativo total dos alunos, cabe à instituição dotada de autonomia didático-pedagógica decidir se vai fazer essa oferta ou se vai manter a suspensão do calendário acadêmico. A partir do mapeamento que vem sendo feito, né, a gente está lançando a partir de amanhã uma pesquisa institucional junto aos 12 mil alunos que temos para avaliar o grau de acessibilidade à internet, mas assim, num parecer muito básico, né, de alguns campi, a gente percebe que cerca de 20% a 30% dos nossos alunos não estão tendo acesso à internet, por inúmeros fatores, desde a exclusão digital, que é própria da situação de vulnerabilidade, como também porque esses alunos, em função da perda de empregos, da necessidade de sustentabilidade das famílias, estão fazendo uso dos horários que os tinham para estudos presenciais no nosso instituto, na inserção no mercado de trabalho informal.
Então, nós fizemos uma opção pela manutenção da suspensão do calendário, mas o tempo todo, né, estamos reiterando a importância de manter esse vínculo socioeducativo com o nosso aluno, né? E aí, a possibilidade de realizar atividades de revisão de conteúdos já dados, inclusive em períodos anteriores, a possibilidade de fazer uma análise de um livro de literatura, que não corrobore, né, que não compute como atividade letiva, vem sendo incentivada. Inclusive, muitos professores vêm fazendo, né? Mas, assim, em resposta à sua pergunta, nós estamos amplamente cobertos. A autonomia didático-pedagógica ela é reiterada sucessivas vezes no documento do CNE e também na portaria, e que nos dando a opção de manter o calendário suspenso e depois fazer a reposição integral da carga horária do período. Tiago? Tiago? Oi, tudo bem? Boa tarde. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Sem problemas. Bom, só um comentário, né? A gente, quando vai falando, às vezes a gente encurta um pouco as nossas sentenças, né? Mas a gente tem que ter cuidado para quem pega a frase solta não interpretar de uma maneira equivocada, né? A Alessandra colocou aí que é uma demanda do Campus São Gonçalo. Não é uma demanda do Campus São Gonçalo, é uma demanda que nasceu de um grupo de pais de alunos do Campus São Gonçalo. É uma demanda que nem foi direcionada à direção do Campus São Gonçalo. Nós fomos surpreendidos por esse documento, que foi encaminhado direto à PROEM, encaminhado ao Fórum de Diretores de Ensino, o que causou até alguma estranheza ser do conhecimento dos pais a existência do Fórum de Diretores de Ensino. Eu tomei ciência desse documento, eu também estou copiado no envio desse documento, mas tomamos ciência desse documento até por uma ligação que o próprio reitor fez ao receber o documento, né? Ele foi mais ágil ao ver o documento e já me ligou automaticamente, né? A gente está construindo uma resposta muito bem embasada no âmbito do campus. Tenho certeza que na reunião que a PROEM tem com os diretores de ensino, o diretor de ensino do Campus São Gonçalo vai levar esse embasamento, essa resposta, mas, assim, é dentro de tudo aquilo que a gente já vem discutindo e que a PROEM vem reiteradamente colocando, não só em nossas reuniões, mas em todos os âmbitos, em todas as oportunidades que tem. Como estava colocando durante a live do reitor ontem no Instagram, parabenizo a equipe por esse apoio paralelo sendo feito ali durante a live. E acho que é isso. A gente tem um grupo de pais bastante conservador, não é a totalidade dos pais, dos alunos do campus, não saberia dizer nem se é a maioria, mas a gente tem um grupo de pais que é bastante conservador, assim como imagino que tenha na maioria dos campos nossos, né? Se nós não tivéssemos uma maioria conservadora nesse país, a gente não teria um presidente maravilhoso igual a gente tem. Mas é isso, a gente né, o Campus São Gonçalo está aí alinhado com as colocações que a PROEM faz e nos colocamos à disposição para a construção aí de tudo que vem sendo colocado, né? Roberto? Conselheiro Roberto? Oi, gente. Na verdade, depois da fala do Tiago, eu também me esclareceu algumas questões, foram esclarecidas, mas só na insistência, não vou me estender muito, porque ele me contemplou com a explicação, mas da gente insistir nessa nossa construção, porque eu também estava presente na live do reitor e fui acompanhando, inclusive, alguns depoimentos recorrentes de alguns pais muito preocupados com as tarefas que não estavam sendo, por que não estavam sendo, enfim. Eu acho que a gente vai ter que se aprofundar nessas discussões dentro do SCAMP para entender bem
qual é a nossa proposta, o que a gente acredita em relação ao nosso posicionamento, o que está por trás disso também, a compreensão do ensino à distância, a compreensão do direito à educação, direito a todos à educação, e a gente não está lidando com, como bem a Alessandra falou, só que fiquei confuso, porque ontem o reitor falou 16 mil e hoje a Alessandra falou 12 mil, mas enfim, um quantitativo expressivo de alunos que representam uma diversidade. Eu acho que é importante, inclusive, esse momento de aprendizado para a gente ter noção um pouco do mosaico socioeconômico que corresponde aos nossos alunos, das necessidades, e que nos auxiliem a criar políticas para transpor um pouco essas questões. Mas, enfim, era um pouco isso, porque, como eu disse antes, o Tiago esclareceu a respeito do que foi essa demanda por parte de um grupo, agora entendi, um grupo de pais do Campo São Gonçalo. Obrigado. Alessandra? Alessandra? Tento me entender. Oi, eu ainda tento me entender com essa situação. Gente, então eu quero até reformular, assim, na verdade, eu coloquei como uma demanda que nasce do Campo São Gonçalo, porque a comissão que entrega o documento se auto-intitula Comissão de Pais e Responsáveis do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Unidade de Neves, em São Gonçalo. Eu tenho clareza que essa não é uma demanda exclusiva do Campo São Gonçalo, né? Muito pelo contrário. E aí, assim, acho, Tiago, que a questão não passa nem pelos alunos de São Gonçalo, não. Eu acho que são muitos alunos de Niterói. Eu sou dessa cidade, sei que a cidade tem uma relação difícil, né? Com instituições de ensino públicas, é uma cidade que, assim, é um dos maiores polos eleitorais do atual governo. Não querendo politizar o processo, mas, né, acho que isso é importante ficar delimitado. E a gente sabe que o Campus São Gonçalo foi o primeiro campus que a gente teve e acabou recebendo muito aluno nosso de Niterói. Então, assim, é um documento muito bem fundamentado, né? Ele foi recebido, volto a dizer, minutos antes do início da live, né? E foi passado a todos os fóruns. E aí, assim, eu acho muito interessante porque, ao mesmo tempo que mostra o conhecimento, mostra o desconhecimento, porque mandou para a Proem, mandou para o Fórum de Diretores de Ensino, mas mandou para a direção de pesquisa e pós-graduação. Assim, não fez sentido para mim, né? Porque que o interlocutor seria a direção de pesquisa e pós-graduação. O fato é que a gente tem que perceber, assim, a própria realidade, né? E aí eu queria fazer um painel muito rápido. Primeiro, nós sabemos as situações domésticas que estão sendo vivenciadas, né? Eu até brinquei com alguns colegas que me mandaram mensagem dizendo que quando eu estava respondendo lá na live eu devia estar soltando fumaça da cabeça, e realmente eu estava, né? Não vou usar aqui termos que o decoro não me permite numa reunião de consúpio, mas me incomoda muito a falta de empatia com o outro, né? Porque também somos professores, também somos pais, também estamos vivendo essa situação de ter que educar nossos filhos em casa. Mas o documento ele tem uma preocupação que eu acho que é importante que a gente tenha que considerar, né? Diante do contexto que está colocado, os nossos alunos eles têm uma preocupação muito grande com o Exame Nacional do Ensino Médio, o que é legítimo, né? Ainda que sejamos uma escola profissional, né, uma escola técnica de nível médio, a gente sabe que o ensino médio, por força de LDB, deve habilitar não só a formação para mercado ou para o mundo do trabalho, mas também permitir a consecução dos estudos. E é uma coisa que eu coloco o tempo todo em qualquer fórum que eu vou. Seria até uma contradição não defendermos com entusiasmo a ida dos nossos alunos às universidades e aos cursos superiores, tendo em vista que a gente defende a verticalização do ensino. Temos cursos de graduação e de pós-graduação, então seria, no mínimo, incoerente da nossa parte dizer que a gente também não defende para os nossos alunos. E o fato é que o Enem ele foi mantido, né? Existe uma queda de braço nesse contexto, o Enem continua sendo mantido. E quem teve a oportunidade de ler o documento do CNE e fazer uma comparação entre a minuta que saiu e agora o documento oficial, na minuta existia uma orientação do CNE recomendando ao MEC que adiasse as avaliações nacionais, seja o Enem, seja o ENAD, e isso foi retirado do texto. Então, sem dúvida nenhuma, isso traz um adicional
né, muito grande de preocupação para pais e alunos nossos que têm como vislumbre, sobretudo dos últimos anos, ascender ao ensino superior através do Exame Nacional. Então, assim, eu entendo essa situação. Eu acho que muitas vezes os pais eles tomam uma ação que pode não ser a melhor de todas, mas é no interesse dos filhos, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu sempre falo isso, que a gente tem que ter essa relação mediada pelo interesse pela empatia de muitos de nós sermos pais e queremos defender os interesses dos nossos alunos, mas eu reitero aqui, né, a minha maior questão é se nós definimos a realização ou a manutenção por parte dos professores de atividades remotas, né? E aí o parecer do CNE coloca, vejam bem, vou reiterar aqui, eu não estou falando EAD, nós não temos capacidade de fazer uma oferta de educação à distância nesse momento. Não há recursos humanos, não há recursos tecnológicos, representaria uma enorme exclusão social via exclusão digital da maioria dos nossos alunos, por favor. Essa posição eu reitero, né? É tanto minha quanto do meu fórum de pró-reitores, de diretores de ensino, desculpa. Mas até que ponto a possibilidade de nós realizarmos atividades das mais diferentes, né? Que possam ser, às vezes, uma breve comunicação por um dos meios mais comuns e que foi citado no parecer do CNE, que é o Facebook, o WhatsApp, ou qualquer coisa que o valha, a manutenção de um conjunto de atividades que possam ser mantidas no espaço do campus e de uma forma muito bem mediada, os pais possam estar lá recolhendo em horários pré-determinados, não sei, eu ainda não tenho, assim, uma opinião formada especificamente sobre isso. Por isso, trago isso a esse fórum, que é o fórum que eu reconheço como hábil para me dar essas orientações e me definir as questões. Mas, assim, é fato que nós estamos tendo um enorme abandono, né, em contexto de isolamento dos nossos alunos com relação às atividades de estudo. E isso vai ser um problema sério, sobretudo no nosso retorno, em função da elevada evasão que nós estamos esperando que aconteça, né? Para além disso, eu reitero, existem determinados alunos nossos que são de tamanha forma excluídos, sejam digitalmente ou socialmente, que a escola se configura no principal espaço de socialização, né? Até que ponto o nosso papel como educador também não está no caminho de acolher os nossos alunos, mantendo esse contato, mesmo que seja de forma pontual, de forma mediada por atividades extracurriculares. Eu queria colocar essa questão aqui porque eu acho que é importante a gente avaliar. E, Roberto, na verdade, são 16 mil alunos. A questão é que eu não contabilizo os nossos quase 4 mil alunos que estão em educação à distância. E não são alunos regulares, tá? São alunos que estão nos nossos cursos FIC, que são profissionais liberais, professores. Hoje a gente tem, eu costumo dizer que eu tenho o maior campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho quase 3.800 alunos inscritos nos meus cursos de extensão em EAD. Então, por isso que a gente tem que fazer essa conta, mas eu efetivamente esqueci mesmo. O reitor é que estava certo. João. Bom, tem mais tem pessoas. Tem a Maria Celiana e depois a Nelly. Então, gente, boa tarde. Eu fui muito contemplada aí na fala dos colegas, tanto do Tiago como do Roberto, da Alessandra também. E, assim, eu acho que esse encaminhamento, a partir do momento que a gente apresentar a proposta do GT, como a gente está participando, eu acho que ele vai dialogar. Porque, assim, é difícil, né? O GT acabou fazendo 2 reuniões. Nessas reuniões, para a gente construir esse documento que vocês receberam, né, que poderão participar agora dessa proposta. E, assim, quando a gente pensa esse atendimento para todos, aí dá um nó na nossa cabeça como conseguir isso, né? Eu acho que cada campus, né, tem muitas especificidades. Por exemplo, a gente está com uma demanda lá no campus, que a gente tem uma aluna que está passando por extrema necessidade financeira, a gente está dialogando com o sindicato a questão da cesta básica,
E ontem a gente recebeu um áudio de uma mãe pedindo, pelo amor de Deus, que não vá lá, porque a rua inteira está contaminada. Então, não tem, que não mande ninguém lá, que ela está trancada, enfim. Então, assim, é difícil, é uma conta muito difícil, mas eu entendo que a gente tem que discutir, tem que se planejar, porque eu estou na linha do que o presencial que a gente tinha antes, a gente não vai conseguir atender esse ano, do meu ponto de vista. Então, por isso que é importante essa comissão, o trabalho dessas comissões locais, para a gente tentar, de alguma forma, pensar esse atendimento. É só esse questionamento, que eu acho assim, a gente ficar parados, né, esperando passar tudo isso para retornar, e aí chega uma ordem de cima que a gente tem que fazer de qualquer forma, eu acho que a gente tem que botar esse trabalho, né, na rua, no sentido dessa rua, né, os campi, para a gente pensar coletivamente e aí a gente tirar uma diretriz. Nem que a diretriz do Instituto seja, olha, a gente não vai conseguir atender. Mas acredito que são muitas cabeças, né, muitos servidores pensando nessas 3 linhas que a gente está sugerindo, não pode aumentar as linhas de pensamento, e a gente caminhar. É isso, eu acho bom a gente ir para esse documento, eu acho que contempla tudo isso. Não sei, talvez eu esteja entendendo errado também, tá? Nelly? Oi. Então, eu queria reforçar essa percepção da Celiana. Eu acho que a proposta que a gente vai apresentar pelo GT, né, do Plano de Ações, dialoga bastante com a questão que a Alessandra está trazendo. Eu só queria fazer uma sinalização, assim, que eu concordo muito com as questões que levantadas, né, pela Alessandra, acho que elas estão bem pontuadas, né? Acho importante trabalhar essa carta no sentido de extrair da carta o que essas famílias estão podendo dizer. Acho fundamental, foi uma das primeiras questões que eu pensei, né? Como manter os vínculos, não só pedagógicos, né, mas afetivos, né, com os alunos, de tal forma também que eles possam atravessar bem essa quarentena, da mesma forma que nós, servidores, né, estamos encontrando um lugar e um sentido para construir a nossa transição, né, a nossa travessia, melhor dizendo, pela quarentena, a partir dos nossos trabalhos e tal. Eu acho que é a mesma coisa para os alunos. A questão, o desafio a questão da igualdade de acesso, né? Nem todos têm a mesma condição, então isso é um desafio para nós, mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso. Então, muito pertinente a Alessandra trazer esse ponto para a gente. Eu acho que dialoga com a proposta do GT e, no que não dialogar, a gente inclui, né? É isso. João? Então, já foi, né? Os comentários aí a respeito, que acabamos inserindo isso deixa eu ver aqui, na atualização das ações de enfrentamento. Eu acredito, nós temos... João, desculpa, só uma última coisa que eu queria colocar. Alessandra, é só para colocar a PROEM e o Fórum de Diretores de Ensino à disposição desse GT para auxiliar no que for preciso. A gente vem fazendo algumas discussões, a gente tem um acúmulo de informações também na rede, fiquem à vontade, assim, a gente quer muito ajudar nesse esforço. Então, obrigado, Alessandra. Então, eu acho assim que, fazendo um comentário, eu acho que relacionada ao enfrentamento ao Covid, eu acho que tem muito a ver com informação, né, comunicação. E isso é uma coisa que o reitor tem procurado fazer através dessas reuniões que ele tem promovido, né, nos campi e, recentemente, com as pró-reitorias, com as diretorias da reitoria, no sentido exatamente de fazer um balanço, né, de como a instituição está trabalhando, o que está sendo feito. Uma medida muito importante porque assegura que a instituição está viva. Eu até me permito um comentário pessoal, imagino realmente, né, o esforço, eu acompanho na medida do possível, né, já que trabalho diretamente ligado ao reitor, mas é um esforço sobre-humano, porque você tem que injetar a dose de ânimo, você tem que botar a máquina para funcionar,
e num contexto que é extremamente complicado, né? Por exemplo, nós estávamos aí falando a Alessandra falou algo assim, não sei se foi a Alessandra ou foi a Celiana, porque a mãe não quis ir, porque a rua estaria contaminada. Aqui em casa nós tivemos uma decisão semelhante. Nós avisamos a escola que a gente não iria buscar atividades para o meu filho. Nós não íamos fazer isso, nós nos recusávamos a fazer esse tipo de coisa. Se eles quisessem que nós digitalizássemos, enviássemos, tudo bem, mas ir até a escola a gente não ia fazer isso. Então, uma série de situações realmente muito complicadas, que exigem muito boa vontade, exigem muita cabeça fria, no sentido de tentar enfrentar essa situação. Eu acho que, do ponto de vista da instituição, eu estava trabalhando agora há pouco num documento, no sentido da gente tentar conseguir verbas para apoiar projetos e atividades institucionais ligadas ao combate ao Covid. Eu acho que, mesmo com todas as dificuldades, eu acho que a instituição vem fazendo o seu papel enquanto não apenas instituição de educação, mas também instituição que está ligada à pesquisa, à inovação e à extensão. Então, se alguém... Eu não sei se a Alessandra quer fazer algum tipo de comentário, ou a Ana Paula, não sei se alguém quer fazer algum comentário em relação a essas reuniões, né, que ocorreram, que, na verdade, como eu acabei de dizer, eram reuniões exatamente para saber como a instituição estava enfrentando isso tudo, né? Foi uma tentativa que foi muito bacana, foi muito emocionante em alguns momentos, produtivo. Então, eu acho que isso também é uma ação de enfrentamento, né, ao Covid, que é você tentar romper com as consequências desse isolamento. Se alguém quiser fazer algum comentário breve a respeito, porque o nosso tempo é curto e a gente ainda tem o restante da pauta, gostaria de saber se alguém tem algum comentário a fazer a respeito. João, eu queria comentar. Tá me escutando? Sim. Então, eu faço parte da CISP da reitoria. Essa semana a gente fez uma reunião com a área de saúde também presente. E a coordenadora, ela disse que ela está tentando fazer um pedido de compra para material de higienização, né? Já pensando na volta das atividades. E ela está tendo uma dificuldade muito grande, porque as empresas acabam que estão dando prioridade para as empresas particulares que pagam mais rápido que os órgãos públicos. Então, o meu pedido aqui é se a gente não pode destinar uma parte da produção, né, que está sendo feita de álcool gel no próprio Instituto para o consumo interno. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso, inclusive, João, se possível. Gente, só um isso aí vai estar na comissão. Vamos para o documento. Sim, pode ser. Não vai dar tempo de chegar lá, mas assim, eu posso mandar também essas contribuições por e-mail. Só um pequeno esclarecimento sobre a produção. Sempre que houver necessidade, né, pelo menos no Campus Lopes a gente está fazendo isso, né, se houver necessidade interna, a gente pode disponibilizar para o resto da comunidade o álcool que a gente produz, certo? Então, assim, é só ver o comunicado com os coordenadores, né, ou para a reitoria consegue direcionar isso para os coordenadores dos projetos de produção, e a gente encaminha as demandas de álcool 70 líquido ou de álcool gel. A gente não está conseguindo produzir porque o gelificante simplesmente sumiu do mercado, né? Mas a gente tem outras formulações, né, alcoólicas que também podem ser usadas para desinfecção tanto de superfície quanto das mãos. Ok? Tá bom, obrigada. Perfeito. Só o comentário, Ada, em relação ao que você pontuou, esse assunto ele foi até apresentado inicialmente na relação do COI, e a coordenadora de saúde ela foi orientada exatamente a fazer um e-mail dirigido ao reitor
com essas necessidades e está sob análise, né? Então, dentro em breve, acredito eu que o reitor vai estar respondendo ao e-mail dela, já que, como falei anteriormente, a demanda, a carga de serviço é muito grande, né? Então, a gente vai... Tá? Vamos passar para outro ponto que fala o informe aí sobre a revisão do regimento geral, que está aí, a Ada aparece aí como relatora da questão. Por favor, Ada. Sim. Eu queria alinhar com vocês, aproveitar esse espaço aqui, porque a comissão de revisão do regimento, ela vai disparar os e-mails no dia 6 agora de maio para as pró-reitorias, solicitando o envio das atribuições de cada setor, né? Porque isso vai fazer parte da atualização do regimento geral. Esse é um ponto. E, além disso, eu queria falar com a Alessandra, a gente pediu a emissão da portaria e até agora a gente não teve retorno, porque tem pessoas que estão fazendo parte da comissão que não são conselheiros. Então, a gente acha que é importante portariar essas pessoas. Oi, Só essas duas questões mesmo. Escutou, Alessandra? Escutei. Eu pensei que você ia falar mais. A Alessandra sou eu, né? Isso, você. Oi, Alessandra. Desculpa, Ada, já enviei o documento para o Rafael, para o reitor assinar, mas ele ainda não me devolveu. Creio que seja por causa de o volume de trabalho dele, por isso que vocês ainda não receberam. Tá bom, se a gente pudesse ter isso antes do dia 6, que a gente vai disparar um e-mail, já seria importante ter a portaria. Tudo bem, eu aviso para ele. Tá. Tá bom? São esses pontos. João, ninguém se inscreveu, não. Se você quiser prosseguir. Então, Ada, em relação a esse item, o informe é só esse, então, né? Isso, é só alinhar, né, com acho que tem pró-reitores aqui presentes, né, eles estão fazendo parte da reunião. E a gente vai enviar esse e-mail e vai pedir esse levantamento das atribuições de cada área, se eles puderem repassar para as outras direções e coordenações que estão abaixo. Ada, eu posso só reforçar um... Claro. Então, é só para reforçar aqui isso que a Ada pediu, porque o nosso trabalho, a gente fez um cronograma de trabalho, ele depende muito do retorno dessas atribuições. Então, é só um reforço para os pró-reitores e os diretores contribuírem com a resposta desse e-mail. Bom, ok, então. Então, vamos para o nosso próximo ponto, que é a ordem do dia. E tem aqui a ordem do dia, nós temos aqui 2 tópicos relacionados à pandemia Covid-19. Eu acho que esse tema já foi, de certa forma, contemplado nos informes, e como nós temos aí a análise sobre o plano estratégico, que é um tema mais complexo, então eu acho que a gente poderia, caso os senhores concordem, passar para esse ponto 3.1.3 da análise sobre o plano estratégico, para que a gente exatamente tivesse mais debater e para fazer as considerações. Alguém tem alguma contra? O que vocês acham? Sim. Pois bem, então nós vamos passar para essa análise do plano estratégico de retorno às atividades pela comissão formada pela Maria Celiana, Nelly, Tiago, Fábio, Fernanda e Wagner. Quem aí faz a relatoria desse assunto? Celiana. Vai lá, Celiana. Nelly vai falar assim, Nelly. Falei primeiro. Comi música dessa vez. Deixa eu só abrir aqui o documento. Todos receberam o documento?
Recebemos sim. Eu Proem não recebi. Eu só estou dizendo isso porque eu não conheço o teor, é só para tá. acompanhar. Tem como a gente projetar nesse programa? Foi exatamente isso que eu pensei, porque eu acho que todo mundo conseguia fazer a leitura, mas eu não sei. Tem sim, tem como projetar sim. Eu consigo projetar? Eu acho que é pelo computador. Ai, eu não sei. Olha, gente, eu sou uma danação com esse negócio. Ô, Celiana, é só você está no computador, não tá? Estou. Então, lá embaixo onde tem os controles do microfone e do vídeo, do lado da câmerazinha que controla o seu vídeo, tem uma opção de Share Contents, que é disponibilizar conteúdo. Eu acho que você consegue mandar o conteúdo da sua tela por aí. Rômulo, me tira uma dúvida aí, e não é de conselheiro. Dá para fazer isso com iPad, com telefone? Não sei te informar. Não sei. É porque eu tô sem computador, você acredita? E aí eu tô fazendo tudo pelo iPad. Entendi. Essa ferramenta para reunião é sensacional. Eu vi outro dia acontecendo. Sim, eu acho que dá, só não sei como fazer nem pelo telefone nem pelo iPad. Depois eu posso até dar uma procurada aqui. Me ajuda. Não, eu tô clicando, mas nada acontece. Não, gente, a Alessandra está como organizadora, ela tem que dar permissão primeiro. Alessandra, eu acho que se você for lá no menu e participante... Aqui, menu participante... Pessoal, o documento é aquele que foi enviado pelo WhatsApp ontem, não é isso? Isso. Alessandra, compartilhou. Será que você consegue projetar? Pois desculpa. A Alessandra consegue, ela está como organizadora. Os não participantes do WhatsApp podem receber por e-mail? Gente. De novo. Brame, você Alessandra, se você for compartilhar... Espera aí, gente. Brame, você recebeu por e-mail, pelo Google Drive, que está lá o documento. Eu fui no Google Drive, só tinham 2 itens lá. Peraí, vamos lá. Aqui dá para Resolução 73, aqui o documento. Vamos lá. Que é do CEP, e homologação dos resultados finais das eleições dos conselhos acadêmicos. Só tinha esses 2. Peraí. Não, são 3 mesmo. Alessandra, vai lá em compartilhar, compartilha. Tudo bem, eu pego lá. Mas não tinha os 3, não. Compartilhar o conteúdo? Eu não recebi também, tá? Não, desculpa. Compartilhar minha janela... Acho que é compartilhar conteúdo ou minha janela de reunião. Tenta um desses. Tá aqui, compartilhar o conteúdo. Tenta aí para ver se a gente vê. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Que é isso? Não. Peraí. Tá conseguindo. Gente, prometo a vocês que quando a gente estiver voltando à normalidade, a gente faz um FIC. Entrou, é isso Alessandra. Aí. É isso aí. Agora você bota no documento. Nesse negócio. Fique ótimo. Olha, não publiciza nudes, nada disso não, hein? Que eu já tô vendo cuidado, cupom Jojo aqui. Agora, peraí, gente, mas agora eu vou ter que sair daqui para o VPN. Peraí. Tô vendo o cupom Jojo todinho aí. Peraí, agora. Tem que entrar, peraí. Vou ver aqui. Deixa eu entrar no Consup. Na verdade, assim, a proposta do documento... Tem que achar o documento agora. Nesse ínter, eu só queria compartilhar uma questão pedagógica que eu acho que é importante aqui. Gente, eu super entendo esses pais, porque eu estou enlouquecida com o meu filho dentro de casa, estudando na chamada pseudo-EAD, que é mandar ficha de trabalhinho e vire-se papai e mamãe para fazer. Aí, gente. Eu estou em sofrência. João, você tem conseguido dar conta das aulas do seu filho? Vocês estão vendo o quê? O Gmail Consup, né? Vocês estão vendo o Gmail? Alessandra. Isso.
Paulon, tá? Fala, A propósito desse assunto, enquanto vocês estão colocando aí no ponto, eu nem simpatizo muito com a pessoa, não, tá? Mas tem um depoimento da Luana Luana Piovani. Piovani, eu vi também. Sensacional. Sensacional, de uma psicóloga portuguesa. Aquele relato me representa. Eu, outro dia, estava vestida de NH, João. Eu era o N, ele era o H, João. Eu fiz um N de batom na minha testa, um H de batom nele da testa, e a gente se abraçava para ele aprender o NH. E assim, acabou a dignidade, menino. Eu falei que eu vou fazer uma estátua para todas as pedagogas desse país. É a primeira ação que a PROEM faz no retorno. Assim, uma moção honrosa a todas as pedagogas desse país. Peraí, porque gente. alfabetizar não existe. Você pega os seus diplomas e joga no lixo, velho. Porque tu ensina o negócio, dá 2 horas depois o menino já esqueceu. E o pior é esse povo achar que a gente está fazendo aula, né? Agora não é a pró-reitora que está falando, não, gente. Pelo amor de Deus. Porque vamos combinar, né? Essa história de AD é para garantir a mensalidade da instituição privada, né? Como se estivesse prestando algum serviço. Uhum. É o plano de ação que vocês enviaram, não é isso? É isso? Isso. Tá no Drive, sim. Tem 3 documentos aqui. Peraí. Tá abrindo. A internet tá horrível. Acho que agora vai. Eu acabei de baixar ele do Google Drive, mas ele foi colocado depois. É porque a gente enviou ontem à noite, então não pode Não, eu digo depois do link. O link foi mandado ontem à noite, aí eu baixei as duas pastas. Não tem problema não, acabei de baixar. É pequeno o documento. Tá abrindo aqui. Beatriz, tá ocorrendo um ataque de dinossauro aqui. É sério, gente. Seja bem-vindo à minha vida, Rô. O meu fica pulando na minha... Sabe por que a minha câmera fica fechada? Porque o meu fica de cueca do Super-Homem pulando na frente da câmera. Você consegue imaginar um negócio desse? Meu filho fica pulando de cueca do Super-Homem, então do Homem-Aranha, cara. E aí, na frente de todo mundo, João já presenciou essa visão. Ele manda oi, manda beijo. É um negócio assim. Minha internet está lenta, então tá difícil de baixar mais. Vamos ver. Vocês estão vendo só pequenininho o documento, não é isso? Isso. Enquanto isso, eu vou falando um pouco, tá? E aí, tá adiantando. Na verdade, assim, o GT, né, a nossa linha de pensamento foi exatamente pensar diretrizes, né, dentro desse GT para poder orientar como que seria esse trabalho desse grupo, né? Então, não só do grupo do GT, mas como que vai ser tudo isso é diretriz e aí está aberto para que o Consup também contribua, né? Para daí montar esse trabalho junto aos campos, né? Camp e reitoria. Então, na verdade, a gente, no primeiro momento, foi pensar o título do GT, e aí o GT ele ficou como propósito de nome, Plano de Ações Contínuas de Enfrentamento à Pandemia por Covid-19, né? Como objetivo do trabalho, elaborar, sintetizar orientações e diretrizes para o desenvolvimento de um plano institucional de ações contínuas de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Esse período de funcionamento do GT, a gente está fazendo uma proposta de 15 de abril a 15 de junho, mas isso pode se alterar. Então, na verdade, assim, nesse plano tem a metodologia, tá? E eu vou resumir para não ficar lendo o documento todo, tá? Então, a gente dividiu em 3 linhas de ações, né? As linhas de ações seria orientação / humanização, né? Tendo como referência a necessidade de humanização do ambiente da escola, considerando o impacto da pandemia e também, né, e essas orientações, a gente fez aqui uma proposta, né, de dirigir a esses grupos, mas assim,
sabendo que é toda a comunidade escolar, e dentro dessa linha da humanização, a gente pode pensar um trabalho, né, e ações meio que de imediato. Algumas coisas a gente já sabe que está acontecendo, tem a linha de ação pedagógica, e aí sim, né, é pensar calendário escolar, é pensar como dar conta de tudo isso, e aí discutir com essas bases, né, para trazer essas respostas aos nossos grandes questionamentos, né? Muito do que a Alessandra também está preocupada, e o fórum dos DS, mas eu acho que a gente tem que abrir essa discussão para a comunidade. E a terceira seria a linha de ação da infraestrutura. E aí, dentro dessa linha de ação de infraestrutura, a gente cita alguns exemplos, né? Aquisição de máscara para toda a comunidade, espaçamento das carteiras, borrifadores para álcool 70, né, de superfície, spray de álcool 70 glicerinado para uso individual de servidores e alunos, enfim. São propostas que podem vir mais outras, né? Muito mais coisas, obviamente. E aí, a gente pensa, né, nesses trabalhos. Os trabalhos serão estruturados em comissões locais, campo e reitoria, e um GT ampliado. E aí, a nossa proposta para essas comissões, né? Nos campi, a gente pensou um membro da infraestrutura, que pode ser o diretor administrativo ou a prefeitura, membro da pedagogia ou TAI, membro da psicologia, membro da assistência social. Lembrando que o campus que tem essas 3 especialidades, a gente gostaria que as 3 fizessem parte do GT, membro da biologia / microbiologia, membro dos coordenadores de curso e área, membro do CESA, membro da equipe dos cursos de segurança do trabalho, os cursos que tem, né, esse curso, os campi que tem esse curso, membro representante da gestão, que aí pode ser o DG ou o DE, obviamente que a gente vai sugerir o DE por conta que está aí dentro do fórum, né, dos DS, que dialoga diretamente aqui com toda essa parte da pedagogia. E aí, da comissão da reitoria, a gente pensou um membro para infraestrutura, que estaria dentro dessa PROAD, membro de ensino / pedagógico dentro da PROEM, membro da saúde do trabalhador, que estaria dentro da PRODIM, membro da DIRAI, que a gente acha que a questão do assistencialismo, né, da assistência ao estudante tem que estar presente, membro da PROEX e membro da PROPI, tá? Essa é a proposta, e aí o GT ampliado. Seria eleito um membro, né, de cada comissão local, né, tanto dos campos como da reitoria. Esse membro iria compor o GT ampliado junto conosco, né? E aí a gente fez uma proposta de cronograma com algumas ações. Tudo isso aqui é proposta que está aberto para o Consup também, né, obviamente, aprovar e contribuir. Montar as comissões, a gente pensou que hoje esse documento sendo aprovado com a contribuição dos conselheiros, a gente já iria disparar isso para ir para os campi, e aí a gente daria uma semana para os campi e a reitoria montar essas comissões. A gente já deixou pré-agendada aqui uma data e horário de uma reunião geral com todos, né? Até para explicar qual é a proposta de discussão. Indicação de um membro para compor o GT ampliado até o dia 15 de maio. Prazo de entrega das propostas locais, 29 de maio. E a entrega do plano de ações contínuas de enfrentamento à pandemia até 15 de junho. Né? Obviamente que também tem uma característica do GT. Essa proposta aqui do período, né, que está lá no início, de 15 de abril a 15 de junho, é uma proposta para entregar essas ações, mas o GT ele continuaria, né, assim como todas essas comissões, elas continuariam enquanto tiver essa questão da pandemia. Deixa eu voltar aqui. E aí eu abro também para os meus colegas do GT que gostariam de contribuir, né? Que eu falei. E é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Nelly?
Tiago. Então, só de forma complementar, Celiana, você falou exatamente todo o plano, mas só assim, para uma questão de entendimento, a gente começou esse trabalho. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. É porque eu não estou vendo mais ninguém agora. Bom, a gente começou todo esse trabalho pensando nesse conceito de pós-pandemia, né? E de retorno às aulas. Só que a gente viu que esse conceito de pós-pandemia, ele é muito equivocado, porque talvez a gente não tenha exatamente um momento de pós-pandemia, né? Ou esse momento ele será muito demorado. Então, a necessidade da gente já pensar em comissões locais e centrais que já entrem em funcionamento a partir de um plano de trabalho, para que a gente possa nos preparar, né, para esse momento de retorno, mas que a gente não sabe exatamente quando será. Mas a gente teria esse tempo aí de uma organização, de planejamento e de intervenção também, né? Exato. Acho que as colegas já colocaram com bastante precisão e na verdade, Já sei. mais foi um trabalho de pensamento ao longo dos dias, né? A gente foi tentando construir e entender exatamente o que era fundamental da gente amarrar, né? Então, a gente foi crescendo daquilo que a gente enxergava como necessidade e indo para os campos, só que vendo que a gente não tem como definir com precisão a realidade que pode se passar em todos os campos, a gente começou a construir essas ideias de que a gente precisa de uma colaboração ampla, uma colaboração de todos os campos, da reitoria, de todo mundo. Celiana, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a essas comissões, né? Eu estava vendo aí a proposta de composição e eu me lembrei de alguns colegas que eu tenho que são docentes, assim como eu, né? Na área ambiental. E eu acho que é importante você ter ali um espaço para que algum docente, que é um quantitativo grande, ainda que você tenha ali as figuras dos coordenadores, às vezes o coordenador não é necessariamente alguém que tenha um domínio, um interesse ou uma militância em áreas relacionadas a questões de ambiente, de um modo geral. Então, eu não sei se seria possível, se é uma sugestão apenas, né, para o grupo aí pensar, se não seria possível você ter, de alguma maneira, um colaborador, um tipo, que fosse voluntário por sua expertise, por sua proficiência no assunto, né? Porque eu acho que, às vezes, você tem ali um grupo numeroso, né? Tem psicólogo, às vezes o campus tem um psicólogo, ou não tem, você tem ali um grupo que, às vezes, são pessoas que não necessariamente lidem com a reflexão sobre o assunto. Eu não estou falando de impacto, impactados todos nós somos, mas eu acho que uma coisa é você ser um especialista no assunto e alguém que poderia e gostaria de colaborar, e outra coisa é você estar ali pura e simplesmente porque você já ocupa um lugar na COTP, por exemplo. Então, isso é uma coisa. A outra sugestão, que eu acho que também gostaria que fica para análise de vocês, é que, veja, o Conselho Superior, nós temos representação de alunos. E eu acho que é sempre produtivo e enriquecedor você incluir a presença de alunos também nesses tipos, ainda mais porque, às vezes, você tem um grêmio, ou você tem um CART, eles podem ser interlocutores importantes de ações. Então, gostaria de fazer essas duas reflexões aí com vocês. Uma colocação, João, é que, na verdade, a ideia do GT é sugerir uma composição para os grupos locais, né? Mas a realidade local, na verdade, é o campus que sabe melhor do que qualquer um, né? Então, é uma sugestão, não é que ela precisa ser seguida à risca, e em cada campus específico, as pessoas enxergando que seria eficiente, profícuo, ter alguém específico
de alguma área, ou algum docente, ou que incluísse no próprio grupo local, sabe? Não é amarrar a composição, mas sugerir. Mas concordo com a presença dos alunos / Grêmio, eu acho que isso é positivo, sim, como sugestão também. Isso, a gente pode incluir a representação do aluno e a gente pode colocar uma observação disso que o Tiago falou. Entendeu? Colocar uma observação, que é uma sugestão e que pode incluir um membro do campus, né, que seja docente e ou técnico administrativo, que dialogue com essa demanda ou que queira participar. Aí a gente, agora só é bom limitar, porque assim, a gente fez um cálculo. Com esse número, obviamente que, como você comentou, João, que tem campos que não vai ter todos eles, né? Nem todo campo tem psicólogo, nem todo campo tem assistente social. A gente tem aí um quantitativo de 106 pessoas para essa reunião geral, mais o GT, né? Mas, assim, eu acho super importante a inclusão do aluno e acho super importante também essa sua observação, a gente deixar aberto para algum outro servidor que queira participar. Só tenho que ver como é que a gente vai escrever isso. João. Mais alguma contribuição? Sim, João. Eu gostaria de dar uma sugestão nisso aí. Peraí, temos a Ada, Patrícia, Elise e Rômulo. E Nelly. E Nelly. João, só lembrando que já são 14h38, tá? E como você disse que o teto é até às 15h. Primeiro é a Ada. Ale, eu também me inscrevi. Tá. Celiana, eu li o documento e a minha sugestão é incluir na comissão dos campi um membro da CISP. Nem todo campi tem CISP, mas os que tiverem CISP instituída, incluir um membro da CISP. E na comissão da reitoria, incluir um membro da CISP e um membro do setor de segurança do trabalho. Mas eu acho que tá, não? Segurança do trabalho não tá? Não, segurança do trabalho tá com segurança do trabalhador, né? Tá com outro nome, mas está nos campi. Aí eu já não conheço a estrutura, não sei qual seria esse setor. Mas eu digo da reitoria. Isso. Alessandra, passa só para aparecer aqui as comissões, só para a gente dar uma olhada. Tá, só um momentinho. Tá como saúde do trabalhador na reitoria, não segurança do trabalho. Aqui, a gente inclui também segurança, outro setor. Mais embaixo? Exato, é outro setor. Aqui. Cheguei, né? Para mim, não. Isso, essa parte mesmo. Tá. Na comissão do camp está equipe do curso de segurança do trabalho. É porque os campi não têm a questão do técnico de segurança do trabalho nos campos. Só acho que só Nilópolis que tem. Ou é só Rio de Janeiro. Mas a minha sugestão é para a reitoria mesmo. A área de não, entendi. Porque na reitoria tem, né? Tem. Acho interessante. E a outra questão que eu coloquei... CISP nos dois, né? Peraí, só um minutinho. É CISP nos dois. Isso. E segurança do trabalho na reitoria. Aliás, segurança do trabalho. E a outra questão que eu falei anteriormente, né? Destinar uma parte da produção para o consumo interno. Isso aí eu acho que assim, é um dos grandes... Está dentro da parte de administrativa, a gente fazer esse mapeamento e ver quanto que vai precisar para cada campus e a reitoria e a gente começar a desenvolver essa ação, para quando retornar, todos os campi e a reitoria terem esse algo para distribuir com os servidores, né? Tanto o de uso individual quanto o de uso para superfície, assim como máscara, enfim. E aí eu acho que a Patrícia pode ter a contribuir, parece que o Instituto já está fazendo uma compra disso, enfim, não sei.
Mas eu já Não, escutei então, mas a algumas minha coisas. sugestão é assim, a uma parte vai ter que ser comprado mesmo, porque a gente também está falando de equipamento de segurança para as áreas de saúde, né, os CESAs, que vão lidar diretamente com atendimento de outros servidores, então eles vão precisar de EPIs, mas isso a gente vai ter que adquirir fora. Mas o que a gente puder produzir internamente, né, a minha sugestão é Ah, sim. colocar... O álcool é produção interna. Né? Tá. Sim. E eu acho que o Rômulo quer falar sobre isso, né, Rômulo? Então, as minhas questões são as seguintes. Né, primeiro que... Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu andei lendo estudos recentes de que o Covid, né, o vírus, ele já está sendo detectado no ar, né? E estão estudando se ele realmente consegue infectar estando no ar. Então, assim, mesmo que para um futuro distante, né, a gente tem que observar isso, porque se ficar comprovado o que ele mesmo no ar, né, eu li um estudo recente de que ele, mesmo em micropartículas, ele depositado sobre micropartículas, ele tem uma sobrevida de até 2 horas e meia. Né? E dentro dessas 2 horas e meia, ele ainda pode infectar as pessoas. Além disso, nós temos que ver também questões de sala de aula, porque a gente vai ter que garantir o afastamento. Vamos ter que ver também a questão dos laboratórios, que tem campos, que tem laboratórios que são completamente fechados com ar-condicionado. E para os campos que não tiverem ou curso de segurança, e aqui é uma sugestão, né? Para os campos que não tiverem cursos de segurança do trabalho, né? Se houver voluntários, colocar alguém da COSAAT, ok? Que também lida com essa parte, mal ou bem lida com essa parte de segurança. Ok? São esses meus apontamentos aqui. Mas olha só, Romulo, como aí colocar aqui nas comissões de campo, segurança do trabalho e ou COSAT, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Foi? Agora, Patrícia. tem mais alguma coisa? Tem contribuição? Eu não falei, né? Isso, tem a Acho que Patrícia. pulou a minha vez. Tem a Patrícia, depois Elisa. Show. É rápido também. Aproveitando aí a fala, o que acontece? Na campanha do IFRJ contra o Covid, nós montamos 2 grupos e já temos aqui, dá para apresentar, eu posso mandar por e-mail, o contato dos 11 coordenadores que estão à frente do trabalho da produção do álcool. É previsto lá pelo grupo fazer uma produção interna. E é possível também, porque a gente já está comprando os materiais para manter essa produção por mais tempo. O IFRJ recebeu um recurso, foi feito aí todo um trabalho de preenchimento de TED para ter os insumos comprados, para aumentar a nossa capacidade de produção. Mas da mesma forma que a gente está produzindo e doando, já doamos para mais de 20 ou 30 instituições, a gente tem condição de focar numa produção interna. Então, a minha primeira recomendação é passar essa listagem desses coordenadores para que eles possam ajudar a compor, têm experiência e possam ajudar na questão do estudo da produção. A mesma coisa, nós temos um grupo de coordenadores também. Todo mundo, gente, está dentro de um programa que a gente criou, receberam bolsa para isso, estão desenvolvendo projeto, tanto para a produção do álcool, como também para a produção das máscaras. E também tem condição de ajudar na produção interna. Sendo que esses nomes, e-mails, contatos, eu passo tudo para que eles possam ajudar e possam até compor as equipes dos campi, o que pode ajudar muito essa dimensão de produção. Também para as máscaras, temos um outro TED que está sendo feito para pedido de compra. Tá? Essas máscaras estão por produção de impressão 3D. São menos unidades que estão produzindo, porque depende um pouco dessa coisa, mas também, tanto o álcool como máscara, nós estamos tendo também oportunidade de receber doações, tá?
Então, eu queria deixar essas 2 listagens de coordenadores, com nome, contato direitinho, eu passo para a Alessandra, deixar disponível para o GT. E aproveitar a colocação do Rômulo, é possível que a gente também possa criar, junto com esses coordenadores, Rômulo, a possibilidade de borrifação, tanto para a água sanitária diluída, quanto a peróxido de hidrogênio, também são 2 agentes que podem... Não, até o álcool nem precisava, porque para borrifar o ambiente, no caso assim, vamos borrifar uma sala de aula, vamos borrifar um corredor, né? Uma água sanitária diluída também é um negócio super simples que a gente conseguiria produzir com essa mesma equipe que está produzindo o álcool. Entendeu, gente? É uma galera que a gente tem 11 campi. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Deu uma caída aqui. Sim, sim, estamos ouvindo sim. 11. Nós temos 11 campi nesse projeto do álcool, e são pessoas que estão super empolgadas, só de equipes e pessoal participando. Seria muito legal eles poderem compor as equipes nos campi, que eles já estão com experiência, estão produzindo, e nada impede já que esse mesmo grupo possa também desenvolver essa diluição de água sanitária para fazer a borrifação nas salas para prevenção de contaminação. Tá? Então, e eu tenho uma outra contribuição que eu gostaria de deixar, é que no campus Realengo nós temos as ligas acadêmicas, que são estudantes e seus pesquisadores que têm produzido muito material educativo. Tá? A gente está trabalhando isso, é um outro braço da campanha, tudo que eu estou falando é dentro da campanha do IFRJ contra o Covid-19, e tem muito material produzido, informativo, estão nas mídias, mas também poderia ser um braço interessante, pensar no acolhimento quando o aluno voltasse, a gente também está dando informação, dando contribuição para as famílias. Então fica aqui o nosso apoio para essas 3 ações, para 4, né? Tanto a produção do álcool, as máscaras, acredito que é perfeitamente viável a desinfecção dos ambientes e material educativo, porque tudo isso já temos como... A maioria já está pronto, né? Ok, fica à disposição de vocês, tá? Elisa. Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu vou encurtar bem a fala, porque eu já fui bem contemplada aí. Então, a minha sugestão era que para essa composição das comissões fosse realmente uma sugestão, né, de composição que fosse adequada a cada realidade. E eu concordo que para a questão do membro de equipe de segurança do trabalho, como a gente não vai ter na maioria dos campi, a gente poderia incorporar alguém da CISP ou, dependendo da realidade do campus, alguém de biossegurança ou membro da CUSAAT. Então, eu acho que a gente tem opções aí para poder substituir esse membro da equipe. E deixa eu ver aqui outra fala. Com relação às máscaras, aí eu não sei a viabilidade disso também, né? Mas eu lembro que São João, a gente tem, né, o Face Shield, né, sendo aí produzido, mas eu não sei se para esse uso seriam dos alunos, tá? Eu acho que é um pouco de exagero, né? Eu acho que o que a gente poderia, e aí tem que ver com São João de Meriti, eles não estavam produzindo as máscaras de tecido? Será que teria essa viabilidade de produzir para o Instituto? Aí não sei, né? Ou pelo menos para a gente fornecer para os terceirizados, enfim, tem que pensar qual a viabilidade disso. E acho que o resto das coisas já foi contemplada, não vou estender minha fala, não. Obrigada. Obrigada, Elisa. Nelly. Não, pessoal, é só uma questão de encaminhamento, porque assim, a gente precisa da aprovação, né, dos conselheiros para a gente seguir adiante com o cronograma que nós apresentamos. Então, acho que tem que passar por esse ritual aí de encaminhamento, quem aprova, todas as sugestões foram acolhidas aqui, são todas muito pertinentes. Então, é só para a gente encaminhar aí uma aprovação formal, se for o caso, né, do plano apresentado para a gente dar andamento. Tá. Alessandra Paulon.
Na verdade, eu só queria colocar 3 questões essenciais, é só porque eu não é por questão de compreensão mesmo. Primeiro, eu vou reiterar, né, acho que é importante a necessidade sempre da gente consultar os nossos fóruns, né? A gente tem um fórum de DEA que está trabalhando nesse processo, a gente está fazendo análise de uma série de documentos, então acho que a gente pode contribuir muito, e aí acho que a gente pode fazer uma reunião com um dos membros do GT lá no fórum, porque a gente já vem recebendo alguns membros do Consup quando a gente tem algum tema que é demandado, e é sempre importante. Eu só não entendia o que efetivamente vai ser entregue no dia 2 de maio. É o plano? Porque eu confesso que eu estou assustada. Então, assim, é o plano? Ah, tá. É porque eu não consegui ver o resto. Então é dia 15, a ideia é amanhã, dia 2, entregar esse documento que a gente está discutindo, é isso? Isso, e propondo as sugestões, né? E finalizando ele, né? Ok. É porque lá no início está botando assim, aprovado e com ajustes necessários, o GT deverá apresentar ao reitor até o dia 2 a proposta finalizada para ser implementada numa... Aí eu fiquei na dúvida. Então é a proposta do GT, é isso? Não é um plano. Não, perfeito. Tá. É porque eu fiquei assustada. Tá ótimo, estou contemplada. Obrigada, Nelly. Tá. Leonardo? Leonardo? Sim. Tá. O que acontece? Eu não sei se vocês viram, né, as reportagens sobre as escolas na China. Sim. Em que as crianças estão ficando, né, na distância de aula preconizada, que antes eles sentavam geralmente individualmente, com máscara. O som cortando, não dá para ouvir nada. Então, está me ouvindo melhor? Sim, agora sim, fala. Na China, as escolas, os alunos sentavam em duplo, geralmente. Estão sentando individualmente, estão com máscara, estão com o face shield. Isso é justamente como questão de prevenção para o coronavírus, né? E aí, quando falaram assim, seria exagero. Eu pergunto, será que realmente usar o face shield é exagero? Tem que pensar bem se a gente não precisa chegar nesse extremo realmente. Porque lá eles têm um problema que se os dados deles são reais, foram divulgados para o mundo, uma grande parte da população deles não pegou o Covid. Então, eles têm que realmente se preocupar e não criar uma nova onda, né, do Covid, porque boa parte da população chinesa, que é o país, né, mais populoso aí, não pegou o vírus. Era só isso que eu queria colocar em relação às medidas de segurança que nós temos que tomar quando voltar às atividades. Porque, afinal de contas, se a gente não tomar essas medidas de segurança adequadamente, a gente corre o risco de ter um surto interno de Covid e ter que suspender a atividade do campo por causa desse surto. Bom, pessoal, a proposta... Só um minutinho, João, só um minutinho, só para esclarecer. Porque, veja só, Celiana, vai ter os minutinhos e a gente vai terminar a reunião sem encaminhamento. Eu gostaria, como a Nelly já falou, da gente reservar para ter algum encaminhamento, senão a gente vai encerrar só com observações, né? Não, sim. Posso, então, encaminhar? Pode. Pelo que a Nelly acabou de dizer, o grupo está colocando isso para aprovação, né, do Conselho Superior, essa proposta aqui de trabalho, né? É isso, né? Então, a gente vai colocar aqui se o Conselho Superior aprova ou não o desenvolvimento desse trabalho, correto? É isso que nós vamos fazer, certo? Eu acho que a Alessandra fez aí agora há pouco. Lembrando as contribuições, que as comissões são propostas, tá? E a gente vai incluir o que sugeriu. E só a questão da Alessandra, assim, na verdade, o GT, ele está propondo as ações. Então, o ideal, e foi bom ela colocar, é a gente orientar que essas comissões vão dialogar com os fóruns.
O GT não parou para discutir como que vai ser, se vai usar máscara, se não vai, se o calendário vai voltar para o presencial, se vai AD. O nosso GT não se preocupou com isso. Se preocupou de o que garantia de infraestrutura e de metodologia de... A gente sabe que nem todos os campos têm tudo isso. Deixa eu complementar só a resposta da Celiana, porque eu acho que ainda tem algum equívoco no ar, que é o seguinte: o que esse documento que a gente está aprovando agora propõe é a construção de comissões que vão pensar essas problemáticas nos campi. Não é então, o a GT. gente não está definindo que é para fazer A, B, que tem que botar máscara, que não tem, que a gente está propondo que cada campus tenha sua comissão local, com participação da equipe de gestão local, com participação de membros de ensino, que essas comissões locais montem uma comissão central onde todos esses problemas dos campi sejam centralizados para se ter um debate geral da instituição, e essa comissão central vai dialogar com os fóruns, sim. É óbvio que a discussão relativa a calendário escolar, a discussão relativa a EAD, a discussão relativa a qualquer questão de ensino tem que passar pela discussão com a PROEM, com os fóruns de IDEs, entendeu? Então, Thiago, eu acho que isso já está claro. Eu acho que isso já está claro. A questão é qual o encaminhamento que nós vamos dar. João, é só uma coisa. Eu acho que então precisa. Aí eu vou fazer uma contribuição para deixar isso efetivamente claro. No passo 3, é exatamente essa questão de proposta finalizada para ser implantada no menor espaço de tempo possível. Eu acho que é a proposta de construção dos GTs. Porque o que dá a entender no texto é que vocês vão fazer uma proposta de ações contínuas de enfrentamento à pandemia e entregar ao reitor no dia 2. O texto dá essa margem, entendeu? Então é só... Na verdade, a gente não vai entregar ao reitor, não, é o consulto. Não, porque está aqui, ó, caso aprovado e com os conjuntos, se houver, o GT deverá apresentar ao reitor até o dia 2 uma proposta finalizada para ser implantada no menor espaço de tempo possível. Exatamente. O texto está dando a entender que vocês vão fazer um plano... Aí, qual é a página aí? Calma. Primeira página, passo 3. A Alessandra Paulon tem razão, a gente precisa deixar isso mais claro no texto. Porque mesmo. Porque imagina, doida aqui. Vai fazer um plano para entregar no dia 2. Tá, Alessandra. O passo 3. Sem contar um outro detalhe, eu também não percebi no documento e nem comentei. Eu fiquei doida aqui. Eu também não percebi o seguinte: quem é que vai dar o start posterior? Uma vez que esse documento esteja concluído, quem é que vai fazer esse acompanhamento e condução nos campi? Pelo menos na minha cabeça. É a comissão? A comissão central, A gente tem que deixar isso claro também no documento, a questão do monitoramento. A gente falou disso... Então, a gente não tem condição de votar esse documento na forma como está. Porque se ele está incompleto, eu não me sinto seguro de colocar em votação algo que tem tamanho impacto e realmente não está completo o texto. Então, a gente não vai poder colocar isso em votação, infelizmente, na próxima reunião, até porque eu acho que isso são as contribuições mesmo, o debate. Sim, eu acho que a partir dessas contribuições dos conselheiros, aqui da presidência, como substituta, da pró-reitoria, eu acho que a partir daí vocês, nas próximas semanas, já trazem um documento mais completo, que aí eu acho que, mais claro, melhor dizendo, que aí eu acho que a gente, então, coloca em votação. Mas espera aí, só para esclarecer assim, quais foram as dúvidas? É o passo 3, só para a gente direcionar, porque senão quando voltar, para não voltar de novo, senão vai atrasando mais ainda. É o passo 3. Assim, quais são as deixar claro sugestões? Que assim, uma semana de atraso é um atraso grande no atual contexto que a gente está enfrentando, né? Passo 3. A gente não poderia, então, pelo menos fazer um encaminhamento de votar para começar a compor as comissões locais? Não, né? Assim, eu não sei como... A gente até faz... É uma sugestão, não sei se é possível. A gente sempre faz, muitas vezes, a aprovação de PPCs condicionando as alterações. Então, assim, aprova-se, mas sob o argumento de que só ganha a executibilidade
só ganha concretude, né, executibilidade, se fizer as alterações que estão previstas. Não sei se ajuda, né, dada a emergência da coisa. Sim, sim. Eu acho que ajuda, porque a gente já trabalha numa direção, né? O documento está pré-aprovado, mas ele precisa de ajustes. Esses ajustes vão ser representados na próxima reunião e durante a semana também abre-se uma consulta e a gente fecha na próxima reunião. Eu acho justo. Podemos dar esse encaminhamento, então, colocar em votação, se nós podemos aprovar em caráter precário, né? Ou seja, sujeito às modificações que aqui foram discutidas. Se nós podemos, então, fazer... Não, a gente trabalhou pra caramba, hein? Pode aprovar. Podemos fazer dessa forma, então, gente? A gente não tinha nada, não sabia o que fazer. Por mim, João, só um pedido. O documento está aprovado. Meu voto é de aprovação. Gente, olha só um pedido. Desculpa, só para Porque esclarecimento. o passo 3, na verdade, é ao Consup até aquela data final do cronograma. É isso que a gente vai colocar. Qual é a outra que está em dúvida? Só para eu anotar aqui, gente, por favor. Eu não sei se é válido, mas a gente poderia colocar os critérios que estão sendo estabelecidos pelo parecer do CNE para o retorno à sala de aula. Eles colocam avaliação diagnóstica para nivelamento, eles colocam, se quiser... Ele não vem no plano de ação, Alessandra? Então já tem que botar nessa metodologia. É isso que eu não sei, porque aqui está dizendo calendário. Mas é exemplo. Ah, tá. Porque... Tipo assim, gente, olha, a parte pedagógica, por exemplo, vai trabalhar calendário, vai trabalhar essa parte toda. Como será esse retorno? Se vai ser online, mais presencial, se vai ser turma de um dia, turma de... Eu não sei, não tenho como prever isso. A comunidade que tem que discutir, e daí pode surgir também dentro dessa comunidade consulta, por exemplo, um campo de Celiana, mais para te ajudar. Então, calendário escolar e ações afins. Que ali dá a entender que eu vou lhe dar o calendário escolar. Entendeu? Calendário escolar e... Ações correlatas, ações afins. Acho que isso ajuda pra caramba, entendeu? O que mais, gente? Eu só peço que, por uma questão de esclarecimento mesmo, que ao final, quando a gente tirar quais são todos os pontos que estão em questão, que a gente ressalte aí. Então, o documento está aprovado porque eu estou um pouco perdido nessas discussões todas. Eu acho assim, quando a gente aprova um documento qualquer com condicionamentos, esses condicionamentos também precisam ficar claros. Eu sei que a gente está precisando fazer as coisas, mas também não de qualquer maneira. Eu estou preocupado porque a Alessandra fez algumas ponderações que, na verdade, são pertinentes, porque a gente tem um quadro maior, a gente tem outras pessoas trabalhando também com bastante profundidade a respeito, e me parece que essas perguntas que foram traçadas aqui no debate acabaram, como o colega há pouco agora falou, a gente até esquece. Eu, por exemplo, estou preocupado aqui porque eu já estourei meu tempo. A gente começou a reunião com quase 40 minutos de atraso, então realmente a gente está imprensado pelo tempo e tendo que tomar decisões assim muito que sob pressão, entendeu? Então eu quero saber, antes de mais nada, se o grupo do Conselho Superior considera que nessas circunstâncias a gente pode colocar para votação ou não. Eu, particularmente, jamais colocaria como condicionamento algo que não está sequer claro, porque a gente teria que ir marcando, fazendo essas observações. Como a gente está fazendo isso aqui online, a gente, de certa forma, eu mesmo acabei me perdendo aqui em relação ao que foi falado. Eu precisaria ler novamente para pensar, né? Não sei se alguém está anotando isso aí. Gente, a gente não precisa aprovar hoje para que o trabalho dê continuidade. O grupo pode melhorar o documento e apresentar na semana que vem novamente. Sim, perfeito. Eu acho razoável. Correto, acho razoável. Mas, assim, a minha sugestão é que, de repente, pelo menos isso já fosse conversado com os diretores gerais para que as comissões começassem a ser montadas, para a gente ganhar tempo.
Mas o próprio GT não pode fazer isso? Ele não pode ir, digamos, procurando, fazendo Você dá essa autonomia para a gente, porque a gente ficou com essa dúvida quanto ao GT. Porque nosso entendimento do GT é que a gente ia montar essa proposta, vocês iriam aprovar, o Consup iria aprovar, para daí a gente delegar para os campi, entendeu? Como é que a gente ia delegar para os campi se o próprio Consup não consultou? Tanto que quando a gente consulta agora, todo mundo fez sugestões, inclusive nas comissões. Então, assim, se o Consup aqui autorizar que a gente delegue essa questão das comissões, a gente começa a delegar. Bom, vamos colocar, então, assim, para sermos objetivos, assim, em votação, a seguinte questão. Se o Conselho Superior aprova que o GT dê início aos trabalhos, considerando que o documento ainda não está suficientemente preparado, mas o Conselho Superior, ao mesmo tempo, considera relevante que seja feito. Então, é pura e simplesmente uma questão de organizar melhor esse documento, que, por enquanto, ele está com algumas brechas. E aí o GT, então, entraria em contato para começar essa organização inicial. Ele teria essa carta branca. A gente pode encaminhar dessa maneira? Acho que sim, João Gilberto, porque aí o Consup está aprovando a estrutura do documento, né? Que são as comissões locais, não há dúvida sobre isso. A comissão central, isso se dispara e em uma semana a gente finaliza o documento e aprova na próxima reunião. Quem discorda desse encaminhamento? Alguém é contrário a esse encaminhamento, gente? Não? Bom, então nós podemos considerar que o Conselho Superior autorizou o GT a dar prosseguimento ao trabalho e, ao mesmo tempo, na próxima reunião, ele apresentará o documento para aprovação, levando em consideração as discussões que hoje foram realizadas. Essa é a forma de correta, então, certo, conselheiros? Então, vamos encerrar a reunião. João, então fica para a próxima reunião a homologação do resultado? Na próxima reunião, voltará a pauta para aprovação desse documento. Tá. E a gente pode tocar as comissões. Vocês vão contactar, fazer esse trabalho preliminar, né, considerando que o Consup considerou relevante e acertado que isso seja feito, e o resto são detalhes que a gente vai realizar. Agora, é claro que vocês vão fazer isso, de certa forma, com essa carta branca oficiosa, porque o trabalho ele fica consolidado, legitimado, pela aprovação do documento. É só para não parar os trabalhos, levando em consideração que o Tiago falou agora há pouco, de que uma semana, nesse caso, representa muito. Certo? Esse é o entendimento correto. Certo, pessoal? Certo. Sim, mas, João, eu acho que a Alessandra estava falando do item 3.2, sobre a homologação dos resultados das eleições para os conselhos acadêmicos. Bom, aí os resultados têm que ser apresentados para serem homologados. Você tem isso aí às mãos, Alessandra? Deixa eu ver aqui. O documento foi compartilhado com a gente no Google Drive, mas não é melhor deixar isso para a reunião da semana que vem? Eu gostaria de fazer um pedido também, que eu sei que todo mundo tem N compromissos, mas assim, diante da problemática, já que a gente está conseguindo se reunir semanalmente, né, que a gente, diante de todos os problemas que a gente está enfrentando, aprovações de documentos, homologações e tudo mais que a gente tem que fazer, se a gente, na medida do possível, disponibilizasse o horário do Consup, até um horário um pouquinho mais largo, por caso de a gente ter que prolongar um pouquinho a reunião, porque acaba ficando pautas represadas e aí as reuniões semanais acabam perdendo o sentido, né? Então, que a gente
sempre deixe um tempo aí de folga para a reunião, caso ela necessite se expandir. Perfeito. Agora... Vai deixar para a próxima reunião ou volta para a pauta ou vai homologar agora, João? Eu acho que é possível a homologação ser bastante rápida, correto? Então, eu acho que a gente não tem necessidade de discutir, é só dizer sim ou não, né? Então, perfeito. Tá ótimo. Vocês já receberam esse documento, já receberam o resultado, as chapas eleitas. Sim. Eu gostaria de saber, então, se alguém tem alguma objeção a esse resultado, senão nós consideraremos homologado esses resultados. Ninguém tem nenhum tipo de objeção, então nós consideramos que homologados os resultados das chapas aos conselhos acadêmicos. Tá bom assim, gente? Eu tenho que sair porque eu tenho outra reunião, tá bom? O Afonso queria dar Afonso, você pode enviar por e-mail, que aí eu incluo na pauta? Tudo bem, eu faço isso. Obrigada, Afonso. É algo demorado, Afonso, que se quiser pode falar um minutinho. Não, era para fazer esse pontuamento da discussão da carga horária docente, dessa novidade da reforma da portaria 17. Eu acho que mereceria uma consideração nossa. Acho que podia entrar na pauta, garantir pauta já. Ótimo. Então, Alessandra, coloca isso na pauta da próxima reunião aí já anotado, tá bom? Tudo bem. Gente, então, muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima, tá? Obrigada, João. Boa tarde, boa quarentena, fique bem. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde a Até semana todos, que vem. gente. Fiquem bem, mantenham-se saudáveis. Grande abraço. Boa quarentena. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada pela reunião. Elisa. Oi. Já encaminhei para o Consup o parecer do Proju, tá? E o nosso parecer pro em Proex também sobre o edital, tá? Tá legal. Beijo. Beijo, tchau.